professora Cibele, da UF, do CEDERJ, e continuo com essa série de videoaulas, falando hoje sobre o conceito de limite de função num ponto. Este conteúdo está nas notas de aula 7. Como sempre, eu recomendo que vocês estudem primeiro o tópico lá pelo texto e depois assistam a videoaula, porque mesmo que não tenha entendido tudo ou que a leitura não tenha sido a melhor possível, pelo menos ter noção daquilo que está sendo falado, tendo noção daquilo, das dúvidas e dos conceitos que vão causar mais dificuldade. Então, aí eu acho que assistem as notas, assim vocês vão poder assistir as videoaulas de uma forma mais proveitosa. E o melhor dos mundos, assim, seria que vocês estudassem o tópico, por exemplo, estuda a parte de limite de função no ponto, mesmo que seja só uma parte, assiste a videoaula que diz respeito a isso, aí depois volta para lá, né? Porque aquela leitura, segunda leitura, vai reforçar os conceitos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Espero, né, estar ajudando. Vamos lá. Antes de começar o conceito de limite, eu vou recordar outra vez, um tema, um tópico, um conceito que apareceu lá nas notas de aula 2, que é o de vizinhança de centro em x0 e com um raio epsilon, onde o epsilon é o número real maior que dado. Esse tópico apareceu lá nas notas de aula 2 porque ele tem a ver com módulo. A vizinhança de centro num ponto x0 real e de raio epsilon maior que zero é o conjunto de todos os números reais cuja distância ao x0 é menor do que epsilon, onde distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre eles. Né? Também um conceito lá das notas de aula 2. E aí, fica mostrado lá que esse conjunto é exatamente o intervalo, olha, o intervalo centrado em x0 e aberto em x0 menos epsilon e x0 mais epsilon, ou seja, o conjunto de todos os pontos que estão aqui sem os extremos, tá bom? Nós vamos precisar bastante desse conceito. Ele já serviu, já apareceu e já foi básico lá para a definição de limite de sequência. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, vamos definir limite de uma função no ponto. Aqui eu vou precisar de uma função f de x em R, onde x é um subconjunto do conjunto de números reais. F é uma função desse conjunto x em R, ou seja, o domínio da função f é x. x0 é um ponto de acumulação do conjunto x, tá? E L é um número real. Eu vou falar de ponto de acumulação mais adiante. Nas notas de aula, a definição, os exemplos já foram dados. Então, isso complementa, quem já leu lá, ajuda aqui. Mas aqui, nesse momento, eu vou falar lá no final, tá? Disse que o número real L é o limite de f de x quando x tende a x0. Esse é como se lê essa notação aqui, né? Quando, para todo número real epsilon maior que zero, existe um número real delta, esse númerozinho aqui se chama delta, né? Maior que zero, tal que
para todo x do conjunto do domínio da função, que é esse conjunto x aqui, se a distância de x a x0 é menor que delta e é maior que zero, então a distância de f de x a L né, que é isso, esse módulo aqui, ele é menor do que epsilon, né? Lembra vagamente, lembra em alguma coisa da definição de limite de sequência. Essa parte aqui e essa parte aqui lembram bastante. O meio é um pouco diferente. Tal como lá na parte de limite de sequência, eu vou dissecar essa definição, ou seja, vou partir ela em várias partes e vou explicar cada uma das partes, até que eu tentando conseguir fazer com que vocês entendam o todo. Uma recomendação aqui é que não vai ser muito difícil entender essa definição sem ter estudado antes um pouco a definição de limite de sequência, tá? Então, eu recomendo que quem está aqui e não estudou aquela parte, volte lá e estude para poder aprofundar aqui, né? Aproveitar essa aula. Então, vamos lá. Bom, em símbolos, quase tudo em símbolos, a gente diz, sempre considerando que a f é uma função de x em R, x0 é ponto de acumulação do conjunto x e o L pertence a R, tá? Esqueci de escrever aqui, me desculpa. Então, L é o limite de f de x quando x tende a x0, significa em símbolos que para cada epsilon real maior que zero, existe um número real maior que zero, tal que, reparem, de novo, eu prefiro não usar símbolo aqui, eu prefiro usar o sim, então, para reforçar que a definição tem uma parte que é condicional. Isso vai ajudar muito quando a gente tiver que manipular a definição, tá? Então, para cada número real maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para cada x do domínio da f, esse daqui é o domínio de f, se a distância, né, o módulo da diferença de x e x0 é menor que delta e é maior que zero, então a distância de f de x a L é menor que epsilon, né, que é aquele epsilon. Então, olha só, a própria definição diz, para cada epsilon existe um delta, né? Para cada epsilon existe o delta. Então, o delta depende do epsilon. E esse delta vai servir, né, para todo x para o qual acontece isso, né? Então, para cada epsilon existe um delta, então, a definição está dizendo que o delta vai depender daquele epsilon, pode depender, e a gente vai ver que vai depender, em pouquíssimos, em casos muito triviais que não vai depender, e esse delta vai ter que servir para cada x cuja distância do x ao x0 seja menor que delta e maior que zero, né? Bom, vamos lá. De novo, eu vou começar pelo final, né? Sempre considerando que f de x em R e que o x0 é ponto de acumulação de x, que é o domínio da função, e o L pertence a R. O que quer dizer essa última parte aqui da definição? Ora, é a distância do f de x ao L é menor do que S. Nota que aparece aqui um epsilon, que eu tenho o direito de perguntar que epsilon é esse. Eu só estou olhando para o final, esquece a definição. Estou olhando para o final. Então, o x, como eu estou falando de f de x, significa que esse x pertence ao domínio
da função, né? Porque eu só posso aplicar f em pontos do domínio. E eu estou dizendo que a distância do f de x a L é menor que epsilon, ou seja, o f de x pertence ao intervalo L, a vizinhança de centro, L raio epsilon, lembra? Então, aquilo ali significa isso. Bom, se eu for pensar, né, significa isso aqui, eu escrevi aqui. Né? Se eu for pensar no gráfico da função, então, nesse eixo aqui dos x, eu vou desenhar os pontos de domínio e no eixo, né, dos y, os pontos que são imagem da função, né? Então, o L, né, como o f de x, os f de x a gente desenha aqui para traçar os pontos do gráfico. Então, o f de x aqui é L mais epsilon, L menos epsilon, L mais epsilon, L menos epsilon. Né? Então, eu estou dizendo, aquilo ali significa que o f de x está aqui dentro, né? E reparem, assim, aqui eu fiz 2 gráficos, aqui o L, aqui a função nesse primeiro, né? A função não está definida no x0, mas nas duas situações, no segundo, a função está definida no x0 e o L é o f de x0, né? Mas nada tem na definição que exija isso do L, né? Eu só quero, então, nesse momento, entender que quando eu estou falando da vizinhança, da distância de f de x ao L ser menor que epsilon, que é a mesma coisa que dizer que o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, e que esse intervalinho está sendo considerado aqui no eixo das imagens, né? E, assim, sendo que nesse momento, olhando só para o final da definição, eu tenho o direito de perguntar sobre esse número epsilon, quem é esse número, e sobre esse número x. Eu sei que o x está no domínio, mas é todo x, né? Só olhando essa parte, eu tenho direito de perguntar, eu tenho o dever de perguntar essas duas coisas. Aí a outra parte, né? Então, eu vou mais um pedacinho da definição. A definição, né, diz, né, considerando as mesmas coisas lá, as mesmas iniciais, condições iniciais, ela diz que se a distância de x a x0 é menor do que delta e é maior que zero, então não é qualquer x, né? Então, é que precisa acontecer isso, a definição tem essa parte condicional, para que a distância do f de x a L seja menor que L. Então, não é para todo x, mas então são para os x que satisfazem essa condição aqui, né? E o que significa essa condição? Ora, dizer que a distância de x a x0 é maior que zero e é menor que delta, lembra da definição dessa notação? Significa dizer duas coisas, ó, significa dizer que a distância de x a x0 é maior que zero e que é menor do que delta. Dizer que a distância x a x0 é menor que delta é dizer, isso aqui é o mesmo, que dizer que o x pertence ao intervalo x menos x0, x0 menos delta, né? x0 menos delta, x0 mais delta, né? Aqui tá direitinho, x0 menos delta, x0 mais delta. E o que quer dizer essa parte aqui? Ora,
o módulo de qualquer número real é sempre maior ou igual que zero. Isso não é novidade. Mas aqui está dizendo que é só maior do que zero, ou seja, não pode ser igual a zero. Então, aqui está dizendo que o módulo de x menos x0 é diferente de zero. Ora, mas o módulo de um número só é igual a zero quando o número é zero, né? Então, o módulo é diferente de zero se somente se o x é diferente de x0. Então, é isso que quer dizer essa parte aqui. Dizer que zero é menor que o módulo de x menos x0 é menor que delta significa a mesma coisa que dizer que x é diferente de x0 e, ao mesmo tempo, x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, ou seja, a vizinhança de centro x0 e raio delta, né? O que a gente tem o dever de perguntar aqui? Assim, então, eu já vi que não é para todo x essa parte final aqui, né? Então, essa aqui, né? Essa parte final aqui não é para todo x, são os x que satisfazem essa condição, né? Mas aí ainda... sim, eu tenho o dever de perguntar que número delta é esse, e que número epsilon é esse, e como eles se relacionam. E também tenho o direito de perguntar, o dever de perguntar, se existe um x do domínio que acontece isso, ou é para todo x do domínio, se acontece isso, então acontece isso, que é o que parece, né, por causa da implicação, né? Então, eu tenho o dever de perguntar essas coisas sobre esses termos que estão aparecendo só nesse final da definição. Bom, e aí, aqui no gráfico, aqui, sim, lembra? Isso, o que a definição está dizendo? Aquela partezinha final é que se, né, lembram? Se o x é diferente de x0 e o x pertence a essa vizinhança, se x pertence a essa vizinhança de centro x0 e raio delta e x é diferente de x0, então o x, o f de x, ou seja, a imagem dele, pertence a esse intervalo aqui, né? Se x está aqui, o f de x, aqui, o x está aqui encontrando o f de x, está aqui dentro. Então, é isso que tem que ser implicado. Se o x estiver aqui, é uma implicação. É necessário. Se o x estiver aqui, o f de x está lá, né? Bom, e aí, agora, o que diz a definição? Ela diz que é para todo x que estiver aqui, para todo x na vizinhança de x0 e raio delta, e que seja diferente de zero, a imagem dele, o f de x, pertence à vizinhança de centro L e raio delta. Então, é daqui para cá. Se estiver nessa vizinhança, se o x estiver aqui e for diferente de x0, o f de x está aqui. Então, reparem que não se exige que o x0 esteja no domínio, né, e muito menos que o L seja a imagem do x0, né? Só quem tem que estar no domínio, o conjunto da função, que é esse conjunto aqui, é o x, é para todo x de x, para tal que aconteça isso. E aí, continuando,
né? O que vale, assim, voltando aqui, o que vale tem que ser para cada epsilon aqui, tem que desencadear a existência de um delta daqui. Existe delta daqui, né? Para cada epsilon aqui, existe um delta tal que, se para todo x que esteja nessa vizinhança, o f de x esteja nessa vizinhança. Para todo x do domínio da função que seja diferente do x0 e esteja na vizinhança de centro x0 raio delta, o f de x está na vizinhança de centro em L raio epsilon, que é aquele que foi fixado lá no início, para cada epsilon, tá bom? Então, voltando, saindo daquele, ficou meio rabiscado, me desculpem, mas tem desenhos bonitos no texto, e aí vocês podem fazer completar esses desenhos, né? Então, a definição diz, para cada número real epsilon maior que zero, existe um delta, né? Tal que isso aqui acontece. Receba que esse epsilon, ele está se referindo a tudo isso daqui. E esse delta, ele está se referindo a esse enunciado aqui. Tá bom? É importante entender isso, né? E sempre, como eu falei, a função é de x em R, né? Aqui é o x, ó, que é o domínio da função, e o x0 é um ponto de acumulação do conjunto x, que eu vou fazer daqui a pouco. Uma outra maneira de escrever seria o quê? Né? L é o limite, mesma situação aqui. L é o limite quando x tende a x0 de f de x, é o mesmo que dizer que para cada epsilon existe o delta, tal que para cada x, eu até falei, né, na hora, se x pertence, se sempre tem que entender que aqui tem um condicional. Se x pertence à vizinhança de centro x0 raio delta e x é diferente de x0, então o f de x pertence à vizinhança de centro L e raio epsilon, que foi o que eu tinha dito antes, né? Isso também está escrito no texto, né? Agora eu vejo um conjunto x, esse número real é um ponto de acumulação do conjunto x quando toda vizinhança, esse x0 é ponto de acumulação de x quando toda vizinhança de x0 contém algum ponto de x que seja diferente de x0. Vamos escrever isso? Bom, vamos falar de novo, né? Toda vizinhança de x, centrada em x0, contém algum ponto do conjunto x, né? Que seja diferente de x0, né? Em símbolos, para cada delta, né? Toda vizinhança de x0 para toda vizinhança, então, para todo raio de vizinhança, né? Porque o ponto, o centro da vizinhança está fixo. Então, para todo número real delta maior que zero, considerando a vizinhança de x0 e raio delta, existe um x de x diferente de x0 que pertence à vizinhança. Reescrevendo isso, ó, existe um x de x diferente de x0, olha, o que quer dizer que x pertence à vizinhança de centro em x0 raio delta? É que um módulo da diferença, né? A distância do x a x0 é menor que delta, né? E aí fica exatamente aquela parte final, aquela partezinha da hipótese condicional, né? Para cada delta existe, assim, aqui, né? Peraí, eu vou voltar. Para cada vizinhança, existe um x de x tal que vale isso daqui. Então, reconhecendo essa parte lá na definição, né? Então, deixa eu ver aqui.
vamos voltar lá para a definição para falar. Aqui, né? Aqui, o ponto, o x0 é ponto de acumulação, de x, que é o domínio de função. Então, a definição de limite existe que para cada x, se vale essa partezinha aqui, então, se vale essa parte, então vale que a distância do f de x a L é menor que epsilon. Ora, o que acontece? Né? Dizer que o x0 é ponto de acumulação significa que, que para todas as vizinhanças do x0 contém algum ponto de x diferente de x0, tá? Então, aqui a definição de limite diz que para cada epsilon existe um delta maior que zero, tal que isso aqui aconteça. Então, o fato de o x0 ser ponto de acumulação do domínio da função implica que quando eu pegar um delta lá qualquer, um delta que vai depender daquele epsilon, né, quando aquele epsilon desencadear a existência de um delta, vai existir se eu tenho delta, eu tenho a vizinhança de x0 de raio delta. E como x0 é ponto de acumulação de x, para essa vizinhança de x0 de raio delta, vai existir um x aqui, está garantido que existe pelo menos um x diferente de x0, né? Se vale para toda a vizinhança de x0, em particular, vai valer para essa vizinhança de x0 que é desencadeada quando eu tomar aquele pelo epsilon lá, né? Para cada epsilon existe a vizinhança, etc. E aí faz que essa condição aqui, essa parte aqui, tenha algum x que a satisfaça, né? Porque se não tivesse um x satisfazendo essa parte, o conjunto dos x tal que a distância de x a x0 é menor que delta, é maior que zero, esse conjunto seria vazio. E se ele fosse vazio, essa parte aqui seria vacuamente satisfeita. Lembra? É porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Essa parte aqui não está dizendo que se x pertencer de zero, então f de x, pertence a esse conjunto. Se não existisse um ponto, o fato do x0 ser ponto de acumulação garante que tem um x que satisfaz essa condição. Ou seja, não é vazio o conjunto dos pontos que satisfazem essa condição. Porque se fosse vazio, como o vazio está contido em qualquer conjunto, e aqui é uma implicação, esse enunciado inteiro aqui seria vacuamente satisfeito, e aí não importando quem fosse o L. E aí, então, qualquer número real L poderia ser limite da função, e essa definição não serviria de nada. Então, o fato de x0 ser ponto de acumulação vai entrar na hora que vai se mostrar, ela dá consistência à definição, né? E vai entrar na hora em que é preciso mostrar, por exemplo, a unicidade do limite, que é um resultado feito lá no texto das notas de aula 7. E aí, uma coisa que se poderia dizer é a seguinte, mas, puxa vida, lá no cálculo a gente nunca falava de ponto de acumulação, né? Acontece que no cálculo as funções envolvidas eram sempre definidas em intervalos, geralmente fechado e limitado, mas também podia ser aberto, não tem problema.
E para esses intervalos, pensa só, dado um ponto x0 aqui, né, que é calcular o limite, quando x tende a x0. Se eu pego o intervalo aqui, toda a vizinhança daqui contém algum ponto do conjunto todo, desse conjunto todo, diferente do x0, né? Então, os intervalos, né, desses dois tipos têm a vantagem em que isso está contado nas notas de aula 7, todo ponto deles é ponto de acumulação. Então, dá para falar em limite sem falar limite da função num ponto convergido para um ponto né, daqui, né, que tivesse a ver com esse intervalo, sem precisar falar ponto de acumulação, de ponto de acumulação. Ou então as funções eram de R em R, e aí todo número real é ponto de acumulação, tá bom? Então, por favor, voltem lá nas notas de aula 7 e estudem esse pedaço, essa parte, antes da gente continuar o trabalho agora com o trabalho mais manipulativo da definição. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido.